Olá, bem-vindo à nossa aula de Lógica de Programação. Como nós vimos na última aula, as condições que nós temos para o desenvolvimento de um software sempre nos ajudam, mas elas não vão resolver todos os problemas. Quando, por exemplo, eu preciso de uma repetição. Uma repetição é uma situação na qual eu tenho um comando ou vários comandos que precisam ser executados diversas vezes. E isso acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, você já deve ter ido a um parquinho de diversão e já deve ter andado numa roda gigante. E eu queria lembrar você como que funciona uma roda gigante. Vamos ver então como funciona uma roda gigante. Numa roda gigante nós temos geralmente um limite para poder brincar. Imagine que o limite dessa roda gigante nossa seja apenas 4 voltas. Alguém fica observando e contando. Quando você inicia a brincadeira, você dá início à primeira volta e você vai brincar, vai ver tudo que tem por aí, vai olhar o céu e de repente essa volta vai acabar, começar a segunda e alguém está contando. A terceira volta e alguém vai contando. A quarta e última volta dessa brincadeira e vai contando. Quando chegar a quinta volta, você nem mesmo vai dar início a ela porque tecnicamente ela não existe para você. Você tem que sair do brinquedo e acabou a brincadeira, acabou a graça. Como vocês viram, as estruturas de repetição são muito comuns no dia a dia. Por isso, na lógica de programação, nós estudamos esse tipo de estrutura. No caso da roda gigante que nós vimos, existe uma estrutura específica que é chamada de para, fim para. Ela tem um contador que faz justamente o papel daquela pessoa que fica contando as voltas que a roda gigante vai dar. Veja só como funciona o pseudocódigo. Para. Uma variável que vai ser o nosso contador, é ele que vai ver quantas voltas a roda gigante vai dar, o início dessa volta, onde ela vai começar, e o final, até onde ele deve contar. Nós temos também uma instrução chamada passo, que ele nos orienta em como essa contagem deve ser, se ela deve ser crescente, se ela deve ser decrescente, ou se ela é positiva, ou se ela é conta de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Ela geralmente é considerada como 1 e positivo. Então ela sempre conta de 1 em 1. Se você quiser, você não precisa dar essa informação que ele vai funcionar assim. E o faça. Os comandos que vão ser realizados dentro dessa repetição e o fim para. Veja só um exemplo do fluxograma. Tá? Variável de início e até o final. Os comandos que vão acontecer e a volta identificada pela seta. Essa volta ela vai acontecer até que a variável que saia do seu início e chegue até o valor final. Quando isso acontecer, nós saímos do laço de repetição. Vamos ver alguns exemplos práticos dessa ferramenta. Para x, de 1 até 4, faça. Significa que x vai ser a minha variável que vai controlar a repetição. Ela vai ter o início de 1, valor 1, e vai até 4. Como eu não determinei o passo, significa que o x ele vai ser incrementado de maneira positiva de 1 em 1. Então ele vai valer 1, depois 2, depois 3, depois 4. E para cada vez que ele repetir, eu vou pedir para escrever o valor de x. E o fim para. No fluxograma, mesma coisa. O x igual a 1 até o 4. E para cada valor de x eu quero que ele escreva na tela. Isso vai acontecer 4 vezes até sair do fluxo. Para a gente poder ver no fluxograma isso funcionando, eu queria apresentar para vocês um amiguinho que eu criei para ajudar a gente, que é o x. Essa bolinha verde, ela está com o valor de x, que é como x começa essa repetição. Então ela vai fazer o caminho que percorreu o fluxo até valer 2, valendo 3, valendo 4. Note que quando o x está valendo 4, ele ainda faz parte da repetição. Aqui, uma coisa que acontece após toda a repetição para, o valor contador, quando ele sai, que é o que vai acontecer agora, ele sempre está valendo o próximo número, porque ele contou até estourar essa repetição e agora ele saiu do laço. Ele nunca vai valer um valor acima dentro da repetição, mas quando ele sai, ele sempre sai valendo o próximo número. Para a gente ver o teste de mesa, se a gente fosse ver a tela do computador executando esse programa, seria assim. Ele ia escrever 1, 2, 3 e 4 e não ia escrever o 5,
o 5 já estaria fora do laço. Um outro exemplo, usando também o para, com uma outra variável agora, a gente vai chamar num. Dessa vez o início é 3. Vai de 3 até 6, faça. Vai escrever também o valor de num e fim para. Veja como que fica o programa pronto. Quando a gente rodar, ele vai escrever o valor de num. 3, 4, 5, 6 e parou. Ele repetiu todas essas vezes. Nesse outro exemplo agora, a gente vai usar uma variável chamada valor, que VLR, né, que vai começar com 0 até 10, mas agora o passo é 2. Então ela vai de 2 em 2 acrescentar o valor, incrementar o resultado de VLR. E fim para. Olha como que fica o resultado. 0, 2, 4, 6, 8 e então o 10. Nesse último exemplo, agora a gente vai fazer um incremento negativo. Ou seja, nós vamos começar de 3 e vamos até 0 e o passo é menos 1. Isso precisa ser coincidente, eu não posso fazer de um valor menor para um maior com passo negativo. Se eu estou saindo de um valor menor para o maior, o passo é positivo. Se eu estou saindo de um valor maior para um valor menor, o passo é negativo. Escreva o valor da variável count e fim para. Nesse exemplo, o resultado em tela vai ser 3, 2, 1, 0, porque o passo é negativo e o count é até 0. Então o 0 entra no laço e aí ele sai então. Além do para, nós temos uma outra estrutura de repetição que pode nos ajudar, que é o enquanto, fim, enquanto. A repetição para, ela tem uma finalidade mais voltada para o controle de um número mesmo, um contador numérico. O enquanto, ele pode nos ajudar como contador numérico, mas ele já pode avaliar uma expressão lógica, uma equação lógica, que seria verdadeiro ou falso. No pseudocódigo, a escrita também é simples. Enquanto, e aqui eu tenho uma condição, qualquer tipo de expressão lógica que retorne um valor verdade ou falso. E enquanto essa condição for verdadeira, faça os comandos que eu tenho daí, todos eles dentro do bloco, encerrando no fim enquanto. Essa estrutura ela vai se repetir enquanto esse valor for verdade. Quando esse valor se tornar falso, a minha repetição encerra. No fluxograma, o símbolo que nós usamos é o mesmo do diagrama de repetição, e enquanto a condição for verdadeira, o laço vai estar estabelecido. Na hora que a condição for falsa, o laço é interrompido. Se a gente pegar o primeiro exemplo nosso do para, a gente pode fazer ele utilizando o enquanto. Só que dessa vez eu tenho que construir os elementos que o para já tem na sua formação. Por exemplo, iniciando um valor de uma variável, estou dizendo que x recebe o valor de 1. E enquanto x for menor ou igual a 4, nós vamos escrever o valor de x, igualzinho a gente fez na primeira repetição. Mas só que agora eu preciso escrever a minha incrementação. X vai receber x mais 1. Então, cada vez que eu passar por esse comando, o x vai ser acrescido em 1. E fim, enquanto. No fluxograma, x recebe 1, e aí a minha repetição é marcada aqui, nessa condição. X, enquanto x for menor ou igual a 4, nós vamos escrever x, vamos incrementar o valor de x, x recebe x mais 1, e então vamos repetir para o laço. E enquanto isso for verdade, isso vai se manter até que a gente sai do laço, quando o x tiver um valor acima de 4. Bom, vamos trazer aquele meu brinquedinho, o x, ele está aqui recebendo o valor de 1, e aí a gente tem a primeira avaliação, né? 1 sendo menor que 4, então ele passou pelo laço, escreveu o valor de x e agora vai receber um novo valor, 2. E agora a gente segue, vai passar de novo pela verificação e note, 2 é menor ou igual a 4, esse valor é verdade, por isso passa pela repetição. Escreve o valor de x e agora a gente recebe um novo valor, 3. Passa novamente pela repetição, recebe um novo valor, vai passar novamente porque 4 é menor ou igual a 4 e vai receber um novo valor, 5. Só que agora, nessa verificação, 5 não é menor ou igual a 4, se essa expressão é falsa, então a gente sai do laço. Encerrou. No teste de mesa,
Olha só, 1, 2, 3 e 4 são os valores que vão ser escritos. Por quê? Quando ele vale 5, ele vai sair do laço. Tá? Um outro exemplo agora, tirando um pouquinho essa ideia do controle numérico, tá? Seria o num vai receber 0, e enquanto num for menor ou igual a 6, nós vamos fazer a repetição. Só que eu não vou mais pedir para o computador, para o meu programa, contar o número. Nós vamos escrever esse número. Então, leia o número 1, o número que eu vou digitar, e o usuário é quem vai digitar esse número. E vamos escrever o valor. E fim, enquanto. Então aqui o usuário é quem escreve, então ele vai escrever 0, 5, 1, 9, e só quando eu escrever o 9 é que vai sair do laço, porque 5, o 0 é menor ou igual a 6, então ele repete. O 5 é menor ou igual a 6, então ele repete. O 1 é menor ou igual a 6, ele repete. O 9 não. Aí ele vai sair do laço e vai interromper essa repetição. Uma terceira estrutura de repetição que nós temos para nos auxiliar é o repita até que. Essa estrutura ela é muito parecida com o enquanto que nós acabamos de ver, mas ela possui algumas diferenças na sua estrutura que são muito importantes dependendo do que você vai fazer como repetição. Vamos dar uma olhadinha no pseudocódigo. Repita, e observe que aqui no anúncio do comando de repetição não existe nenhuma informação extra, nenhuma variável, nenhuma condição, apenas repita. Isso porque o comando que nós estamos vendo, esse repita, ele é considerado, ele faz o teste depois apenas, então ele sempre permite uma primeira volta, pelo menos, ou permite uma primeira execução dos seus comandos. Aí eu tenho todos os comandos do bloco, até que, e agora sim eu tenho uma condição. E aqui tem uma outra diferença. A minha condição, quando verdadeira, ela interrompe o laço, ao contrário do enquanto. No enquanto, a condição verdadeira mantém o laço, a repetição vai se estendendo. No repita, não. Quando a condição é falsa, ele repete mais uma vez. Quando a condição é falsa, ele repete novamente. Vamos dar uma olhada no fluxograma. Olha só, eu tenho os comandos já direto e depois que vem a condição. E se a condição é falsa, então eu tenho os comandos continuam acontecendo. Quando a condição é verdadeira, então até que seja verdade, eu saio do laço. Vamos pegar o primeiro exemplo, aquele primeiro que nós fizemos no para, fizemos no enquanto. Vamos ver ele funcionando aqui no repita. Olha só, o x vai receber o valor de 1 e repita. Não tenho nenhuma condição. E aqui eu tenho o comando, escreva o valor de x. E depois o x vai ser incrementado e agora sim a condição, até que x seja maior que 4. Note que eu estou invertendo a minha equação lógica. No outro exemplo, x era menor ou igual a 4. Agora eu estou testando x maior que 4. E está invertido por quê? Porque eu estou usando um comando que trabalha com um condicional invertido. E agora o fluxograma fica, x recebe 1, note que eu já estou indo direto para o comando escreva, incremento o valor de x e aqui eu faço o teste condicional. Se x não é maior que 4, eu continuo minha repetição, até que x seja maior que 4, então a gente encerra. Vamos ver como é que o x se comporta aqui. Ele começa valendo 1, escreve o valor, incrementa o valor de x. Ele estava valendo 1 e agora o x sendo incrementado passa a valer 2. Testo a minha condição. 2 não é maior que 4, então a gente continua. Escrevemos, fazemos o incremento e testamos de novo. 3 não é maior que 4, então continuamos na repetição. Escrevemos, fazemos o incremento. Agora x vai valer 4. Aqui, atenção, tem muita gente que confunde às vezes os operadores relacionais como maior que. 4 não é maior que 4, ok? Então a gente repete. E agora escreveu e incrementamos. X está valendo 5. E agora sim, 5 é maior que 4. Então a gente sai da repetição. O teste de mesa, o resultado é o mesmo do enquanto, é o mesmo do para, ok? Vai escrever o valor de 1, de 2, de 3, de 4, e quando valer 5 ele não está mais escrevendo, porque saiu do nosso laço de repetição. Eu vou tentar um outro exemplo agora, também pensando nessa questão condicional.
repita, e vamos escrever a palavra repita, ok? E eu espero que o usuário, quem está usando o nosso programa, responda à variável sair. Ele vai escrever, digitar alguma coisa no teclado dele, e se isso que ele escrever for a letra S, então sair vai ser igual a S, essa condição vai ser verdadeira, e a gente encerra a repetição, ok? Então vamos ver como é que fica o comportamento desse programa. E aí a gente vai escrever saiu, só para a gente entender que saiu do laço. Vamos lá, primeira vez, o sistema rodou, escreveu a palavra repita e ele está aguardando o usuário escrever qualquer coisa, qualquer botão do teclado. E ele apertou X, e a gente vai para o teste. X, sair valendo X é diferente de S, então a gente repete de novo. Agora eu vou escrever de novo. Aí o usuário apertou S. Apertou S, S é igual a S, e aí ele escreveu saiu. Note que se o usuário ficar apertando qualquer outro tipo de botão, ficar apertando A, B, C, D, E, vai demorar até ele chegar no S para então sair. E aí a condição, quando é satisfeita, ela interrompe o laço, ok? Bom, essas são as estruturas de repetição, tá? O para, o enquanto e o repita. Só que vamos tentar ver um exemplo que seja bem mais prático, ok? Imagine que você precise calcular todas as suas contas de energia elétrica do ano para você saber uma média de quanto você gastou no ano com energia elétrica. Como nós vamos calcular todos os meses, são exatos 12 meses. Nesse caso, a estrutura para, ela vai nos ajudar porque a gente sabe exatamente quantas voltas precisamos dar. Então veja como ficaria um pseudocódigo para isso. Vou determinar uma variável total e zerar ela. E aí, para o mês de 1 até 12, faça. Perceba que eu não coloquei o passo, quer dizer que mês vai começar valendo 1, depois 2, 3, 4, até o 12. Escreva o consumo do mês e depois eu coloquei o número do mês para saber qual mês que eu estou escrevendo. E vou ler o valor do consumo, aí você vai pegar a conta de luz daquele mês e vai escrever. Então isso vai acontecer 12 vezes. E todas as vezes eu vou somar o valor de total. Total recebe total mais o valor do consumo. Assim eu vou acumulando esse valor. E o fim para. Quando sairmos do laço, desse laço de repetição, eu preciso mostrar agora para o usuário quanto que deu a conta. E aí eu vou escrever na tela. A média no ano aí o valor total dividido por 12. Tá? No teste de mesa, fica bem claro como a gente está trabalhando. Aliás, no fluxograma, ok? Vamos lá, total recebe 0. E aí nós vamos rodar do mês 1 até o mês 12. Então, para cada repetição, nós vamos pedir o consumo do mês e mostrar o número do mês. Vamos ler o valor do consumo, acumular o valor do consumo em total e retornar a repetição para testar, até a gente chegar no 12º mês e a repetição sair. Então está aqui. Aí nós vamos escrever a média anual e o valor total dividido por 12. Agora sim no teste de mesa. Olha lá, vamos acompanhar? O consumo do mês 1. É isso que o usuário vai ver. Igualzinho a gente escreveu. Esse valor 1 está vindo do contador mês. Okay? Eu não precisei escrever o número 1. Ele trouxe do contador. E aí eu digitei R$120. Quando a gente teclar Enter, esse valor vai ser acumulado em total. E aí nós vamos perguntar o próximo mês. Consumo do mês 2. Escrevo o valor, teclo Enter e assim vai todos os meses, tá? 1, 2, 3, 4, tal, até a gente chegar no mês 12, ok? Consumo do mês 12. Daí, escrevemos o valor. Quando eu der Enter, mês agora vai passar a valer 13 e por isso vai sair do laço. E então nós vamos para o comando final que está fora dessa repetição, média do consumo no ano, e aí ele vai escrever o valor calculado, que vai ser o total dividido por 12, representando a média aritmética desses valores, ok? Bom, como vocês viram, a estrutura de repetição ela é muito simples e é muito útil para quem desenvolve programas. Ela vai te ajudar em várias situações em que a repetição se faz necessária. Vimos hoje a repetição do para, vimos a repetição do enquanto e do repita. Muito obrigado e até a próxima aula.